E aí, pessoal? Mais um mês a gente vem aqui com o tema Mulher no Diálogos do Bem-Estar. E hoje com Isabela Muniz, que é a nossa psicóloga, que é mãe, que é esposa, que é mulher e que hoje vai falar um pouquinho para a gente desse universo, né, feminino dentro da psicologia, da experiência que ela tem de ouvir, de falar. E aí, Isabela, como estamos hoje? Por esse momento? Tudo certinho? Tudo certo. Então vamos embora. A gente aqui no mês de março, a gente está o tempo todo ouvindo, né? Valorizando a mulher, logicamente, trazendo para a gente alguns dados também desse desafio da mulher que é mãe, da mulher que trabalha, né? Da mulher que tem que voltar nesse trânsito imenso de Recife. E com todo esse caldeirão de informação no universo feminino, a gente também está vendo e ouvindo muito, né? Hoje, a fala na perspectiva de relacionamento tóxico. E dentro da tua expertise, o que tu diria, né, para nós mulheres que estamos iniciando um possível relacionamento, né? Quais seriam os sinais para que a gente disse assim, essa pessoa ela é tóxica, esse relacionamento não vai ser bacana? Existem alguns sinais, aqueles sinais mais suaves, que muitas vezes a gente diz, cuidado. Oi, gente. Eu queria começar falando que, de fato, talvez os sinais mais difíceis de perceber sejam justamente os mais sutis. Porque quando existe a agressão, é nítido, tanto a própria pessoa, quanto os colegas, os amigos, a sociedade, está todo mundo vendo o que está acontecendo. Mas aqueles sinais que a gente aprende que é violência psicológica, violência patrimonial, aquelas falas, às vezes a pessoa nem tem consciência do que está sendo violentada. Então, quando a mulher começa a se sentir confusa, quando ela começa a se sentir louca, né? Tem homens que gostam de usar justamente esse termo para deixar ela confusa, né? Quando a mulher confunde com esse cuidado que você acabou de falar. Então, esses sinais, eles são sutis. Quando aquele relacionamento, ele começa a deixar de ser algo bom e prazeroso e passa a ser, a mulher passa a se sentir constrangida, ela fica tensa, ela não relaxa mais, ela fica o tempo inteiro como se estivesse pisando em ovos. É muito comum uma mulher que está num relacionamento abusivo se sentir o tempo inteiro pisando em ovos. É bem complicado. Bem difícil. E aí a gente vê hoje a fala muito intensa da questão do narcisismo, né? Eu fiz arte e aí lá atrás a narcisista era aquela pessoa que se amava demais, né? E toda essa questão filosófica. Mas aí hoje a gente traz para a realidade, não é? Essa pessoa narcisista que ela se ama tanto, ela se quer tanto, né? Que ela é a maior, ela é a mais importante. E aí ela coloca para tudo que for errado, o outro ser o culpado, não é? E também a gente vai fazendo um paralelo. O narcisismo e a relação tóxica. Como é que você poderia dizer assim, isso aqui está bem dentro dessa outra questão, desse relacionamento tóxico, o narcisismo está bem implementado, ou ele tem que existir para acontecer a relação tóxica? Veja, o narcisista, ele de fato é aquela pessoa que se ama muito, mas não só isso. O narcisista é aquela pessoa que tudo vai ter que ser sobre ele, tudo tem que estar a serviço dele. É aquela pessoa que se sente especial, é aquela pessoa que costuma acabar com toda e qualquer data comemorativa, data festiva, se for o aniversário de outra pessoa, ninguém pode estar mais em evidência do que ele mesmo. Então, é uma pessoa que dificilmente vai estar num relacionamento saudável. Não tem como. Num relacionamento saudável, duas pessoas saudáveis, adultas e saudáveis, emocionalmente falando, né? Elas vão, por mais que existam diferenças, elas vão, em algum momento, se priorizar, vai colocar prioridade no outro. Se complementar, se complementar também. Então, assim, por mais que existam os conflitos,
Aquele conflito, as pessoas adultas e maduras, elas conseguem dialogar, elas conseguem trocar. Quando, por exemplo, na grande maioria é homem, né, o homem narcisista, quando o homem é narcisista, dificilmente ele vai admitir algum erro. Então, ele vai estar o tempo inteiro colocando o problema nessa mulher. Então, o problema da relação é a mulher, porque a mulher é louca. Então, tudo é sobre ele. Então, qual o problema de eu trair, por exemplo? Então, o homem vai se sentir no direito de trair. Então, a mulher que é louca, ela que não venha... Um ciumenta, pegando no pé. Exatamente. Então, está intimamente ligado a característica narcisista com relacionamento tóxico. Certo. E aí a gente vai trazer um pouquinho para o universo da educação. A gente sabe que ninguém nasce narcisista, torna-se, né? E a gente vê hoje quão é adoecido, né, essas pessoas que fazem mal ao outro e que não reconhecem. Mas quando começou? Né? Quais foram os exemplos que essas pessoas tiveram? E a gente traz um pouquinho para a escola. O que a escola, Isabela, tu entende que pode fazer, pode contribuir para que a gente tenha no futuro, não é? Pessoas menos adoecidas com esse tipo de relacionamento, de sensação. Como é que a escola pode fazer? Como é que a escola pode ajudar? Então, existem algumas formas de uma pessoa se tornar narcisista. Uma criação completamente permissiva, essa criança vai se sentir especial nesse mundo e muito provavelmente vai se tornar um adulto narcisista. Crianças que convivem num ambiente muito violento, privadas de amor, o amor torna-se condicional, a pessoa não sabe muito bem o que é ser amado, a pessoa não sabe muito bem o que é amar e ser amado. Então, é como se ela aprendesse a ser amada a partir de uma condição. E pai e mãe amam incondicionalmente, né? Espera-se. Então, a pessoa, ela aprende que o amor é condicional e ela leva isso para a vida. E muitas vezes pode se tornar aquela pessoa que, antes de eu ser violentado, como já me ocorreu na infância, por exemplo, eu vou ser o primeiro. E isso pode ser consciente ou não. Então, a autodefesa o tempo todo. Exatamente. E a escola, ela pode contribuir muito com informação, né? Na escola, é preciso que seja aberto espaços para esse diálogo, né? Então, os meninos, eles precisam da orientação do que está acontecendo, o suporte quando, por exemplo, o menino começa com características violentas, alguma coisa pode estar faltando a ele. Então, não é que a gente vá botar um olhar de pena de coitadinho nos homens, mas um espaço de educação, enquanto aquele jovem não é um adulto violento, é preciso olhar o que está acontecendo com essa criança e cuidar antes que está no seu entorno. Exatamente, antes que se torne um adulto violento. Então, a outra forma é o fortalecimento dessas mulheres, dessas meninas. Informação. Algumas se dão conta, poxa, eu estou num relacionamento abusivo a partir do momento em que acontece alguma palestra, em que se fala sobre o assunto, e aí ela se dá conta. Então, informação é poder. Informação dá empoderamento a essa mulher. Ela se veste de propriedade daquilo. Então, o conhecimento vai dando fortalecimento a ela, e umas vão fortalecendo umas às outras. Fizemos umas formações, né, de um projeto que era falar sobre endometriose. E aí, íamos para as escolas, eu fiz questão que os meninos participassem também, não é? Porque eu já ouvi, muitas vezes, colegas de trabalho falar que quando estava, né, perto da menstruação, era muita dor, né, muita cólica, alguns chegavam a desmaiar, e aí o parceiro, muitas vezes, dizia que ali não é nada, todo mês é isso, que coisa chata, né? Então a gente fez questão que lá no chão da escola os meninos também ouvissem, porque eles são filhos de uma mulher, eles têm mães, né? Eles têm namoradas, enfim, eles fazem parte de forma muito pontual na vida
de uma mulher. Então é preciso, de fato, que a gente tenha essa informação, né, dentro da escola, para que meninos e meninas eles entendam que o universo feminino é um universo que tem coisas muito peculiares, que eles nem imaginam que nós, né, passamos todos os dias. E aí, essa informação lá no chão de escola se faz muito necessário no dia a dia. Isso. A escola precisa ser um espaço de transformação, de muita informação e transformação. Por quê? Meninos e meninas, eles são educados de jeitos diferentes. A gente percebe que na nossa sociedade, infelizmente, os meninos não são educados para gostar de coisas de menina. Como assim? Então, o desrespeito é como se ele estivesse começando a ser formado já desde muito cedo. Então, os meninos precisam entender o que é esse universo feminino, de fato, como você falou, e também porque existe uma tendência de tolerância muito maior sobre as coisas de menino. As meninas amadurecem super cedo, não só por uma questão hormonal, mas por uma questão de criação. A educação ela é muito voltada para que as meninas se tornem cuidadoras muito cedo. E os meninos, até as brincadeiras são mais toleradas. As brincadeiras vão até mais tarde, até adolescente. Essa é coisa de menino. Então todo mundo, toda a sociedade vai ouvindo e reproduzindo isso e tolerando, né? Aceitando de uma forma muito mais familiar. E acaba, Isabela, que isso vai gerar, né, dentro de casa, no nosso trabalho, na sociedade, conflitos, não é? E quando a gente fala em conflito, a gente sempre acha conflito é uma coisa ruim. Não, né? Eu acho que a gente precisa ter essa diferença realmente de pensamento, de gesto, de se sentir. Mas aí, diz assim pra gente um pouquinho, quando eu falo em conflito saudável, tá? E falo em relação abusiva, a gente consegue fazer uma conexão? Consegue. Então, o conflito saudável, no conflito saudável, as pessoas se escutam. No relacionamento abusivo, não. Só um quer falar. Então, num conflito que ele passa a ser construtivo, as pessoas trocam ideias, uma pessoa fala e uma pessoa ouve, a outra pessoa fala, a outra pessoa ouve, existe o respeito mútuo, as pessoas buscam se compreender até quando discordam. Então, a paz numa relação não é só quando todo mundo concorda. As pessoas podem discordar, mas elas têm que se respeitar, se ouvir. Não é aquele silêncio que é uma graça, não é aquele silêncio que é somente, eu vou aceitar aqui para acabar com a conversa. Não é isso. É o se escutar, mas escutar de verdade. É ter curiosidade sobre como o outro pensa. É a presença efetiva para o outro, é a escuta ativa para o outro. Isso, não é o silêncio esperando que o outro termine para eu saber a resposta melhor para eu dar, para eu ganhar na discussão. Não. É a escuta de verdade, é a curiosidade de entender de verdade o que o outro pensa. O que o outro Isso é resolutivo nesse relacionamento. Também. No espaço do trabalho, a gente aqui convive, não é, nessa casa com muitas mulheres. E a gente também recebe, logicamente, esse espaço de bem-estar, e a gente tem aqui os psicólogos atuando. Eu imagino, entendo que vocês escutem N situações, mas trazendo para a gente que vive aqui no dia a dia, eu com você, né, com a Aline, com a Poliana, né, somos mulheres, a gente consegue perceber, diante da tua experiência, quando uma colega nossa, ela muda, e ela muda porque o relacionamento dela está sendo um relacionamento que não está sendo legal. Ela tá realmente sofrendo naquele casamento, naquele namoro, mas por medo, mas por vergonha, ela muda. Não sei se você já teve esse tipo de relacionamento, não é? No trabalho, aí você percebeu aquela minha amiga ali, ela não está bem. Né? E como é que a gente poderia lançar mão disso? Ou a gente não vou ajudar porque tem aquela história, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e que a gente sabe que hoje a gente tem que meter a colher, sim. A gente tem que ser parceira, sim, não é? Mas aí diz pra gente, o que a gente tem que fazer?
inicialmente, para a gente não ter rapaz, aquela pessoa é putrica, né? Quer meter o dedo onde não deve. Sim. Então, como é que a gente tem que chegar até essa colega de trabalho? Pronto. É importante saber que não é todo mundo que deixa claro que não está bem. Uhum. Não é todo mundo que deixa claro que não está bem e por causa do relacionamento. Algumas pessoas disfarçam muito bem. Então, a pessoa pode até ter sofrido uma agressão e essa pessoa querer esconder ou ter vergonha, né? Algumas pessoas vão deixar mais claro, né? Vão pedir ajuda dos amigos, né? E é importante, de que forma a gente fazer, porque a gente tem que se meter mesmo. A questão é que existe um limite entre a gente respeitar o espaço do outro e a gente ajudar esse outro. É importante que a gente se coloque como disponível. A gente tem que se mostrar para o nosso amigo, para o nosso colega como disponível. Olha, eu estou vendo que tu não estás tão bem, eu estou aqui para conversar, pode contar comigo. A confiança é a chave. Isso, a gente tem que não é invadir o espaço do outro, mas se colocar como disponível. Quando passa para algo que é crime, violência, aí a gente tem uma obrigação ainda maior, Sim. Que é de intervir, porque a tendência é que gradativamente isso evolua. Porque o feminicídio, muitas vezes, ele teve alguns antecedentes. Entendi. A pessoa começa com um xingamento, depois um empurrão, um puxão de cabelo, e a tendência é aquilo ir escalonando até o feminicídio. Infelizmente, que a gente tem visto tanto. E aí a gente também consegue falar muito na questão do machismo, né? O homem matou a mulher porque ele é machista. Aí também, não, ele é misógino. Tu poderia explicar a diferença? Esse aqui ele é machista, esse aqui ele é misógino. Existe a diferença? Existe essa divisão entre um e outro? Como seria? Existe. O misógino é um homem que ele vê a mulher como inferior. A mulher, ela é inferiorizada, ela não serve para nada. A mulher, ela está abaixo do homem. O machista é aquele homem que se prioriza o tempo inteiro, não necessariamente diminuindo a mulher, mas é aquela visão de que a mulher está lá para servir o homem. O homem, ele tem prioridades acima da mulher. Existe uma diferença sutil, mas ela existe. Ela existe. E colocando tudo isso no liquidificador, na questão tóxica, a questão do machismo, a questão do misógino, que a gente faz essa mistura e no final a gente vai chegar hoje ao feminicídio, não é? Que todos os dias a gente escuta na TV, não é? O percentual de mulheres que foram assassinadas, né, pelos seus companheiros, né? E é muito sério, porque a gente precisa, Isabela, tá realmente, né, umas dando a mão para as outras mesmo, e metendo o bedelho, metendo a colher, não é? Porque a gente sabe que se a gente se autoproteger nessa sociedade, está tão difícil hoje em dia, está tão gritante essa questão da mulher explorada, da mulher espancada, né? E a gente vê hoje nas redes sociais, que todo dia mostra, né, o número de mulheres que estão sendo acuadas pelos seus parceiros, e a gente fica, muitas vezes, o que é que a gente vai fazer para que isso não aconteça? Então, diante desse teu mundo de psicologia, né, o que é que você poderia deixar para os nossos servidores de informação, de assim, essa atitude aqui já vai te fazer se sentir mais protegida? O que é que a gente, quanto mulher, a gente pode fazer para contribuir com a outra, ou que se mesme e diga, eu vou fazer isso aqui enquanto é tempo, para que eu possa me proteger? Olha, em primeiro lugar, é super importante que a gente não minimize as coisas que acontecem. Porque, infelizmente, a gente tem a tendência de pensar que não vai chegar até nós, que não vai chegar até a nossa amiga. Então, a gente vê o tempo inteiro na televisão e, infelizmente, inclusive eu vi recentemente de casos recentes acontecidos que uma das moças que foi morta tinha trocado mensagens com uma amiga e a outra amiga, deixa isso pra lá. E esse tipo de atitude não deve ser feito.
não deve ser minimizado, uma agressão, um ciúme doentio. Normalizado, né? Não dá para ser normalizado, um ciúme doentio, alguma coisa. A amiga que estiver por perto precisa encorajar essa amiga. Se perceber que a amiga está num relacionamento abusivo, não é criticá-la, mas encorajar de fazer uma terapia, por exemplo. Ela precisa se fortalecer para sair dessa dependência emocional, se for o caso, né? E a gente precisa perceber também que eu vou falar recentemente também, hoje em dia é câmera em tudo quanto é lugar, né? A gente vê o tempo inteiro. Então, houve um caso de um rapaz correndo atrás de uma moça para bater nela, ele conseguiu alcançar ela, tinham várias pessoas no caminho e ninguém fez nada. Então, cabe a nós, servidores, pessoas da sociedade, homens, mulheres, todos precisamos estar atentos ao que acontece. E a gente tocar o dedo na nossa própria consciência do que a gente está fazendo, de que jeito eu posso contribuir. Será que eu estou fortalecendo essa minha amiga? Será que eu estou encorajando? Será que eu estou julgando? Será que eu estou sendo machista? Eu como mulher? Entende? Então, se a gente colocar o dedo na nossa própria consciência, a gente vai conseguir fazer uma transformação. Mais do que apontar o erro do outro. Cada um precisa olhar a própria consciência. Eu preciso estar disponível para ajudar a minha amiga, né? Para ajudar a minha parceira do trabalho. Mas ela também precisa me dar espaço, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Então, a mulher cuidando da mulher, eu acho que é o grande clique hoje, nesse mês de março, que a gente está vendo tantos debates, que a gente está vendo tanta orientação, né? E é essa preocupação mesmo. A gente está atenta umas às outras, para que cada vez mais a nossa proteção mútua, de mulher para mulher, não é? A gente sabe que no mês de março a gente consegue falar muito mais sobre isso, mas que a gente não fale só no mês de março. A gente não tem esse alerta só no mês de março. A gente não pensa nessa educação das nossas crianças, que serão futuros pais, futuros namorados, né? Futuras mães, futuras esposas, futuros relacionamentos. A gente também eduque eles desde já, né? E educar a partir também do bom exemplo, e dar informação e dar formação. E a gente, quanto educador que somos, necessariamente não precisa ser professor para isso, né? Mas quanto educador que somos, a gente consiga mostrar para eles o que de fato é um relacionamento saudável e o que não é um relacionamento saudável. E se perceber que a amiga, que a colega está passando por algum sofrimento, mas não tem aquela facilidade de falar, porque nem todo mundo consegue chegar no trabalho e dizer, eu estou passando por isso, né? Algumas pessoas têm mais dificuldades, são mais fechadas. Então, por mais que você se disponha, se a sua amiga ela não se abre, encoraje essa amiga de procurar uma ajuda profissional, de procurar uma ajuda psicológica, de procurar algum profissional que ela confie, que ela consegue melhorar de vida, que ela consegue ir para um outro patamar. Né? E aqui a gente vai terminando esse nosso momento com Isabela. Acredito que grande contribuição hoje para a gente fazer essa reflexão de mulheres, né, de grandes mulheres, de grandes profissionais, né, mulheres que mudam o mundo, né, a partir do gestar, não é? A partir do transformar a vida, dando a luz aí para meninos e meninas. E é a partir disso, desse olhar forte de todas as mulheres que temos aqui na rede municipal do Recife, na Secretaria de Educação, e que aí a gente tem esse time aqui no Bem-Estar que está disposto, né, a ter essa troca de informação, de ajudar e de pensar como é que a gente pode se proteger desse universo machista, desse universo misógino, desse universo tóxico, narcisista, que a gente não quer e que não cabe mais para que nós mulheres, né, venha a continuar a aceitar esse tipo, né, de vida. Isso. E, Isabela, deixa aí para as nossas servidoras, em especial, né, para as nossas grandes mulheres, uma frase para que elas possam pensar e dizer, a partir de hoje, a gente vai começar a ter uma mudança. E lembrando que o Bem-Estar é a casa de todas as servidoras, que a gente tem aqui um ouvido para escutar vocês, com a escuta muito ativa, né, com a atenção redobrada. Podem vir para cá, porque aqui a gente tem o que fazer
e sabe como se ajudar. Aqui tem acolhimento. E mulheres, cuidem-se. E lugar de mulher é onde ela quiser estar. Muito obrigada, Isabela. Nada. E terminamos mais um Dialogando do Bem-Estar da Secretaria de Educação do município de Recife, dizendo para a mulher: somos todas muito fortes, estamos aqui uma olhando as outras. Beijo no coração de todos vocês e agradecendo mais uma vez a nossa secretária Cecília Cruz e a nossa secretária executiva Rossana Albuquerque.